Vale analisar o filme Sexy por Acidente ou Me Sinto Linda. Esse filme tem esses dois nomes aí, você encontra, ele tá na Netflix. E é um filme assim gostosinho de assistir. A princípio você começa a assistir assim, parece meio pastelão, sabe, pastelão, meio que corra que a polícia vem aí, com piadas muito clichês e tal, mas de repente tudo muda, de repente você começa a ver uma novidade ali, uma pitadinha de novidade, e de repente é isso que você está envolvido numa história de uma mulher que não se reconhece e que acha que assumiu uma nova personalidade. E essa nova personalidade é tudo e faz tudo que ela sempre sonhou em fazer. Mas ela só faz e só é porque está enfeitiçada. Então, cuidado, tá? Porque ele é daquelas lições que você vira e fala assim: caracas, a resposta estava aqui o tempo inteiro e eu não tinha me ligado, eu não tinha percebido. Pois é, toma distraída, você percebe agora. Por quê? Porque no nosso dia a dia, a gente vai sofrendo um esgotamento que é muito natural, de quando a gente vai se esquecendo do que realmente importa, do que está além das aparências tradicionais e comerciais. É chegado o momento em que a gente vai se esquecendo de quem nós somos e por que nós somos. E nesse momento, essa personagem, ela começa a René, ela começa a esquecer um pouco de por que ela é, de como ela é, de quem ela é. Então esse filme ele trata muito sobre a identidade, sobre a autopercepção, sobre a distorção de imagem que nós temos, que na verdade nós vamos construindo a partir do olhar do outro, a partir do que o outro fala, a partir de como o outro nos trata, a partir de como o mundo parece que foi desenhado. Então, é bem interessante esse filme, por quê? Porque em determinado momento as pessoas, ela começa a cativar as pessoas por uma autoconfiança que vai tomando conta dela, por uma identidade que ela vai forjando e criando ali, desenvolvendo ali ao longo do filme, que ninguém esperava. E aí ela conquista o melhor trabalho, ela conquista o emprego dos sonhos, ela conquista os diretores da empresa, pessoas que jamais nem passariam perto dela, que viriam ela assim e iriam tratá-la como uma reles empregada, né? Reles empregada de algum lugar. Tanto é que ela é tratada assim em determinado momento do filme. Há uma cena ali de farmácia, de supermercado, e a pessoa acha que ela trabalha ali naquele supermercado. Quando eu falo desempregado, parece que eu estou menosprezando o emprego, né? Mas na verdade não. É a percepção que as pessoas têm dos cargos, dos lugares que ocupam, de quem deveria ou poderia ocupar esses lugares. Então a gente está falando aqui de preconceito que são subliminares, por exemplo, é uma mulher branca nos Estados Unidos, então para ela tudo seria muito mais fácil, mas ela não tem a beleza comercial. O que significa isso? Significa aquela beleza que foi vendida para nós como sendo a única beleza real. E quando a gente percebe, se depara com uma mulher dessa, que começa a questionar, duvidar de si mesma, que começa a questionar de quem ela é, para quem ela é, para o que ela serve, quando ela se pega reconhecendo os valores que ela tem, independente do cargo, do local que ela está, tendo o corpo que ela tem, porque veja, o legal desse filme é que todo o externo para quem ela o tempo inteiro se projetou, porque tem isso, né? A gente se projeta para o outro, a gente quer caber na perspectiva do outro, na expectativa do outro. Então, toda essa construção que ela foi fazendo ao longo do filme, a gente percebe que, olha que interessante. Então, quer dizer que ela começa a se colocar no lugar não de vítima dessa sociedade que não enxerga nela uma beleza comercial, mas ela começa a se colocar nesse papel, nesse lugar de mulher que sabe o seu valor,
de mulher que sabe o seu poder, de mulher que tem esse magnetismo, que se reconhece empoderada, que sabe onde quer chegar e como vai chegar, sem pisar em ninguém, sem derrubar ninguém, ao contrário, agregando, trazendo, quebrando tabus, desmistificando ideias. Então, aquele conceito que a gente tem de beleza comercial, ele é posto por terra, principalmente porque ela começa a se mostrar bonita, invariavelmente. Ela começa a se dizer bonita, ela começa a se reconhecer bonita. E sem muito spoiler, mas já antecipando, o discurso final dela, eu acho que é o mais bonito, que é quando ela fala que quando a gente é criança, a gente tem essa, sabe, essa presença de palco, né? Essa presença de lugar, de eu sou porque eu sou. Eu mereço porque eu sou, porque eu existo. A gente tem essa sensação de caber, entende? Então a gente se veste, se produz para nós, para a gente ficar bonita, para a gente olhar aquela pessoa e gostar de quem a gente está vendo, e gostar de quem a gente está projetando para nós. Mas de repente a sociedade vem e fala: opa, que não cabe desse jeito, não, assim não. E a gente vai meio que se moldando para caber ali. Ainda que isso nos violente, ainda que isso nos faça mal, mas a gente vai meio que moldando, se moldando para poder caber nos estereótipos que o mundo criou, nas expectativas que o mundo criou. E é muito interessante porque você vê na última cena também, então eu não estou dando muitos spoilers, apesar de estar dando spoiler, tá? Porque como eu não estou te dizendo onde que é dito isso e como é dito isso, então não é tão spoiler assim. Mas a ideia na última cena, eis que alguém vira para ela e fala assim: mas eu sempre vi você. Eu sempre te vi pelo que você é, por quem você é. E essa é uma cena tão forte, e é uma cena tão bonita, porque no fundo a gente sabe quem a gente é. A gente é aquela criança que era livre, que era espontânea, que era bonita, que era, sabe, confiante. Mas aí, do nada, a gente vai ver essa autoconfiança minando, sabe? Eu fiz muitas palestras agora no novembro, falando sobre essa questão da consciência negra. Então, eu fiz muitas palestras relacionadas à saúde mental da população negra. E quando a gente vai, né, proferir essas palestras, quando a gente ouve os relatos das pessoas, quando eu conto os relatos do que eu já passei, e olha que minha pele, eu sou negra, né? Então, no Brasil a gente se autodeclara, tá bom? No nosso tom de pele. Então, assim, eu sou uma pessoa negra, eu me reconheço negra, mas eu sou negra de pele clara. Então, a gente tem aqui o colorismo. É lógico que pessoas como eu, que têm a pele mais clara, quando chega nesse mercado comercial, ela tem privilégios que ainda pessoas que têm pele mais retinta acabam não tendo acessos. E é interessante porque a gente começa a falar. Então, minhas palestras eu sempre começo com a seguinte frase: estamos aqui para falar. Porque, como psicanalista, você sabe, quanto mais você fala, mais você cura. Estamos aqui para falar, entende? Como assim? Como assim essa questão racial ainda é uma questão? Como assim a gente ainda é atravessado pelo racismo, seja ele velado numa pessoa como eu, por exemplo, que chega num lugar e é perseguida também, é olhada também torta, mas não tanto quanto outra pessoa mais retinta? Como assim? Tem um depoimento, tá? Fazendo esse parênteses, já vou fechar. Tem um depoimento da Giovanna Eubank, que ela adotou a Titi, né? A primeira filha dela que ela adotou. Tem esse depoimento que ela fala que ela desconhecia o racismo. Ela fala, gente, eu nunca percebi o racismo. Por que que ela nunca percebeu o racismo? Porque, veja, ela não é racista, tá? E não porque eu tenho amigos negros, porque quando você fala isso, você está diminuindo o seu amigo negro.
Você pensa que está falando uma frase bonitinha, mas é uma frase torta. Essa frase é errada. Por que ela não percebia o racismo? Porque não afetava ela. Simples assim, gente. O que não nos afeta, meio que a gente vai ignorando. A gente tem na nossa cognição, na nossa percepção, aquilo que a gente está aguçado. O nosso sistema atencional, ele é projetado para aquilo que nos interessa, para aquilo que estamos atentos a falar. Por isso que precisamos falar sobre racismo, precisamos falar sobre machismo, precisamos falar sobre misoginia, precisamos falar sobre para quem interessa esse movimento antifeminista. A quem ele serve? Para quem interessa? Entendeu? Quanto mais a gente fala, mais a gente consegue expor a ferida, mais a gente consegue tratar essa ferida, mais a gente consegue conversar e alinhar e curar essas feridas sociais que estão aí no meio do mercado. Então, uma mulher dessas, né, poderosa, linda, competente, confiante, vai se autominando, vai se autoflagelando, porque não consegue reconhecer o próprio poder, de tanto que ela ficou sucumbida pelo que o outro dizia, pelo que o outro projetava, pelo que o outro entregava, e ela não consegue perceber quem ela é, ou como ela é, e quem ela pode ser. Percebe? É muito interessante esse crescimento da personagem, sobretudo quando o tal encanto acaba, quando a tal magia acaba, que aí ela tem que se dar conta de que não havia magia nenhuma, de que era tudo ela por ela, e ela resgata essa menina confiante que ela tinha até então e tinha perdido em algum lugar em algum momento. Me conta aqui nos comentários, você já teve esse conflito de identidade? Você já se sentiu a pessoa mais feia ou mais bonita de algum ambiente? Você já se sentiu inadequado em algum lugar que você foi, que você estava uma expectativa diferente, uma expectativa alta? Você já percebeu alguma questão assim? A gente trouxe muitos temas sensíveis nesse vídeo. Eu peço que você curta, comente, compartilhe. Vamos alçar voo nessa voz, né? Vamos conversar sobre isso. Me ajuda. Quando você curte esse vídeo, o algoritmo, o YouTube entende que é um vídeo interessante para ser compartilhado para mais pessoas. Quando você se inscreve no canal, você recebe mais informações. Já tem vídeo aqui para você fazer maratona nesse canal, pensando nessa visão psicanalítica, pensando, ampliando o seu campo de visão, trocando as suas lentes, para que você possa ver para além do que a sua cognição alcança nesse momento. Porque muitas vezes a gente só não enxerga aquilo que estava na nossa frente, como a Giovanni e o Bake, por exemplo, não enxergando o racismo, mesmo não sendo racista, porque ela nunca parou para se questionar. Peraí, por que que as novelas, todos os protagonistas são brancos sempre, e os pretos são sempre empregados domésticos, do lar? Por quê? Por que que quando eu vou num restaurante de 500, de R$ 1.000, sempre quem está me servindo, quem está abrindo a porta para mim é uma pessoa negra, o valet é uma pessoa negra, mas o chefe da cozinha não é uma pessoa negra. Quem está comendo nesse restaurante não são pessoas negras. Por que que eu nunca fui atendido por um médico negro? Por que que eu não vejo muitos advogados negros? Por que que o arquiteto que eu contratei não era negro? São perguntas que a gente precisa fazer. Porque enquanto a gente não faz, o mais do mesmo vai continuando, o status quo continua, permanece. Agora, quando a gente amplia a nossa visão, olhos para ver, ouvidos para ouvir, nossa, aí a gente consegue perceber. Peraí, então quer dizer que essa barriga, nessa imagem, por exemplo, que a gente está vendo dela, então quer dizer que essa barriga que é sexy, é bonita? Não é gordura? Não é feia? Não incomoda? Interessante. Então eu sou tudo isso? Ao invés de, eu sou tudo isso. Não. Então quer dizer que eu sou tudo isso? Falar para curar. É uma frase de Freud que a gente traz aqui para esse canal para você poder não mais esquecer, ok? Então curte, comenta, compartilha. Beijo, reverbera comigo. Até a próxima. Tchau.